Seguimos em escatologia em tempos de crise, seguimos no livro de Apocalipse, seguimos no capítulo 13, seguimos falando sobre o anticristo. Vamos então para o verso 2. Voltamos ao verso 2 porque a segunda parte do verso 2 é o Naum. Eu não dei uma análise desse texto, desse trecho, justamente por quê? Porque agora, nos versos seguintes, vamos ver por que realmente o anticristo é chamado de anticristo. Porque ele será, na verdade, um representante do dragão, um falso Cristo. Um anticristo, falso Cristo. Veja o seguinte, o verso 2, na parte B do texto, fala que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta, então, recebe a autoridade do dragão, assim como Cristo recebe toda a autoridade do Pai. Nós vamos fazer hoje um contraste entre esse relacionamento dragão-besta como relacionamento pai-filho, para vocês entenderem por que a besta é chamada de anticristo. Não é somente porque ela é contra Jesus, na verdade porque ela também quer representar para os ímpios o que Cristo representa para nós, a igreja. Então esse verso 2, não podemos compará-lo com... Vamos fazer essa comparação com Mateus capítulo 28, verso 18, quando Jesus, aproximando-lhe, lhes disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Jesus fala: toda a autoridade me foi dada. Sabemos, por 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus reina hoje, que toda a autoridade lhe foi dada, um nome sobre todo nome, como fala Paulo aos Filipenses. Cristo então recebe toda a autoridade da parte do Pai, porque esse domínio lhe foi dado por ser o nosso mediador. Então nós podemos ir justamente a Filipenses capítulo 2, os versos 9 a 11, quando fala que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o dragão fará isso com uma besta, claro, de uma maneira absurda, não tem nem como se comparar o nível daquilo, não? Mas o dragão lhe dará à besta sua autoridade, poder e ação. E ali nós podemos lembrar de uma maneira bem interessante, Lucas capítulo 4, versos 5 ao 7, na tentação de Cristo, e elevando Satanás a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então veja como Satanás oferece a Jesus o mundo. Jesus, é claro, nós sabemos, a Bíblia fala, Jesus respondeu: vai embora, Satanás, porque o Senhor, o teu Deus, adorarás, somente a Ele prestarás culto, somente a ele adorarás. Mas neste caso nós vemos que essa proposta de Satanás a Jesus foi-lhe dada à besta, e a besta, é claro, recebeu, aceitou, porque basicamente é um relacionamento pai e filho. O poder, a autoridade, o reino de Satanás é limitado. Ele é sujeito à vontade de Deus, e Satanás lhe dará à besta, então, essa autoridade limitada, pequena, enxuta, para agir em nome dele. Não? A besta atuará em nome de Satanás, toda autoridade, todo poder. Assim, é claro, nós podemos lembrar de Cristo de uma maneira suprema, bondosa, santa, pura, imaculada e grandiosa. Cristo foi enviado pelo Pai e para o nosso favor, e a besta será enviada pelo dragão para a perdição daqueles que não creem no Filho de Deus. Mas não é somente isso, nós podemos ver o verso 3, que a besta vai tentar imitar o Cordeiro de Deus. A besta, ela vai ser feia, horrorosa. A descrição da besta já foi dada no estudo anterior, mas ela vai querer fazer uma representação da obra redentora expiatória de Cristo na cruz. Verso 3 do capítulo 13 de Apocalipse fala: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Então, se nós olharmos Apocalipse 5:6, quando está ali, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E Apocalipse capítulo 1, versos 17 ao 18, são as palavras de Jesus quando ele fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto na cruz, ressuscitado ao 3º dia para nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Paulo fala aos seus leitores: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. No próprio Lucas, capítulo 24, Jesus, quando fala com os discípulos, ele fala isso também. Era necessário que se cumprisse todas as Escrituras a respeito do Filho que teria que morrer e ressuscitar ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados. Então veja, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Foi uma morte mesmo, morreu mesmo. Não tem como dizer que ele foi um mero ferimento. Pessoas que pensam assim, na verdade, não desconhecem a maneira como a cruz era, como era o processo da crucificação, como se determinava a morte de alguém, e também desconhece o velório. A pessoa era enterrada, claro, não tinha autópsia, não tinha aquela coisa que fazemos hoje, que se faz no corpo. Então eram colocadas acima do corpo quilos e quilos e quilos de espécies aromáticas. Ele era enfaixado com força. Se ele por acaso estivesse vivo na hora de ser enterrado, ele seria morto por asfixia, porque a faixa estaria firmemente colocada na sua cabeça. E ao mesmo tempo estaria morto por aplastamento, porque são pelo menos 50 quilogramas de peso todo o seu corpo. Então Jesus certamente morreu e ressuscitou. Mas o anticristo ele terá uma espécie de ferimento mortal em uma das suas cabeças e ela será sarada. O que quer representar esse ferimento mortal nós não sabemos. Mas há um detalhe. Por causa do contraste, da comparação entre Cristo e o anticristo, será um evento considerado religioso e um sinal de que ele é a pessoa que o mundo estava esperando. Então, seja que o ferimento fosse físico, pense em qualquer coisa, pense num atentado, pense numa doença, pense em qualquer situação. Isso vai levar as pessoas, qualquer que seja o ferimento do anticristo, que vai levá-lo perto da morte, mas não morrerá, vai levar que as pessoas, então, vejam isso como um sinal religioso. E todos eles, então, vão adorá-lo, vão louvá-lo. E isso que é interessante, porque a Bíblia fala que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, isso fará que as pessoas o sigam. E aqui vem o contraste. João capítulo 10, no verso 14 ao 18, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então Jesus por causa da sua morte, ele vai juntar o seu rebanho, ele vai juntar o seu povo, ou como o anjo falou para José, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o anticristo, então, na sua ferida de morte que será curada, também ajuntará o seu povo para si. Então veja como esse ferimento do anticristo, essa ferida, vamos falar assim, essa fé com relação ao sacrifício, mas que vai ser uma coisa assim totalmente satânica, vai fazer que os povos então se congreguem ao redor dele. Então
isso vai fazer que todos se juntem e vai criar um contraste, porque a igreja vai seguir Jesus, o bom pastor. Então já começa ali a haver a separação. Quando acontecerá a separação, então, do anticristo? Quando que será que a igreja, então, vai reagir contra o anticristo? Quando ele comece a assumir funções divinas, funções messiânicas, funções cristológicas. Ele vai, então, se colocar como Deus no templo do Senhor. Antíoco Epifanes, nós lemos isso em Daniel, ele vai, então, obrigar o povo de Israel a cultuar a Zeus no templo de Jerusalém e oferecer uma porca no altar, porque era um animal oferecido no tempo grego. O anticristo não é uma questão dele reconstruir o templo de Jerusalém, um altar, aquela coisa. A Bíblia aqui não vai falar sobre o povo de Israel físico, a Bíblia vai falar sobre o Israel de Deus, a igreja, o ferimento dele, a angústia que ele vai ter, a quase morte que ele vai ter, mas que não acontecerá, fará com que as pessoas se juntem ao redor dele e ele seja levantado como o Messias prometido pelas nações, não somente por Israel, pelas nações. E nessa hora, a igreja, então, olhando aquilo, vai se afastar. Por quê? Porque nós seguimos a voz do nosso bom pastor. E ali, então, o verso 4 vai mostrar isso. Porque o verso 4 do capítulo 13 fala que adorarão e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Os habitantes da terra, então, adorarão o dragão e a besta. O dragão porque deu autoridade à besta e a besta por ter sido curada do ferimento. O sentimento das pessoas é de exultação, de louvor, mas ao mesmo tempo de rendição. Ninguém é semelhante à besta para as pessoas e, na opinião deles, ninguém poderá vencê-lo. Quando olhamos então para o Pai e o Filho, vemos que louvamos a Deus Pai por ter enviado Jesus na cruz. Quando Paulo fala do plano de eleição de Deus, da salvação de Deus, depois de ter explicado de uma maneira breve os princípios básicos do Evangelho, no capítulo 11 de Romanos, os versos 33 ou 36, ele louva a Deus e fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E se vemos o livro do Apocalipse, esse louvor fica mais patente. Se você já acompanhou o estudo, vai ver que tem muito louvor no livro do Apocalipse. Mas no capítulo 7, quando está aquela multidão de pessoas louvando a Deus, entre os versos 9 ao 12, eles falam o seguinte: eles estão de toda tribo, toda nação, todo povo, toda língua em pé diante do trono e diante do Cordeiro, do Pai e do Filho, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então reparem, o Pai e o Filho. Adoramos o Pai, adoramos o Filho. Todos os anjos, então, continua João no capítulo 7, estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 1 de Apocalipse vemos isso também. Por quê? Porque quando João cai, quando vê o Filho de Deus, Jesus fala: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, nós vemos a grandeza de Jesus, a grandeza do Senhor. E no capítulo 19, é claro, nós vemos então ele, o cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, seus olhos como chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas,
tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mundo então vai acreditar que a besta será invencível. Vai ilusão. Por quê? Porque vem o Filho de Deus que venceu a morte, tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno, o Cordeiro de Deus que vive para sempre, e o Jesus, o nosso Cordeiro de Deus, derrotará a besta na hora estabelecida pelo próprio Senhor. A besta poderá ter domínio, mas um domínio limitado no tempo e no espaço pelo próprio Senhor soberano. E aqui vamos então para o verso 5 do capítulo 13. E foi-lhe dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. É uma autoridade limitada para governar. A boca da besta fala arrogâncias e blasfêmias. Ela não poupará em palavras de baixo calão. Não espere dela uma linguagem refinada. Não, ela não poupará em falar arrogantemente de Deus. Ela não terá temor de Deus. Não há temor de Deus nas palavras dela. Ela não poupará numa linguagem que mostrará desprezo pelo Senhor. A linguagem da besta será completamente terrível perante Deus. Não falará nada bom do Senhor. Diferente da espada que sai da boca do filho, porque o filho tem uma palavra de autoridade vinda do próprio Deus. Uma palavra de conforto para seu povo que sofre, uma palavra de juízo que punirá os seus inimigos, uma palavra de arrependimento para aqueles que estão fraquejando. Isso que nós vemos nas cartas às igrejas, do livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. E o próprio texto do Apocalipse 19 fala que os inimigos do Senhor serão mortos pela espada que sai da boca, pela palavra do Verbo de Deus. Jesus, nós vemos que louvou o Pai, edificou sua igreja, condenou seus ímpios, nos revela o Pai cheio de graça e de verdade. A sua voz é a voz do Pai. O anticristo mostrará o dragão, o seu ódio pela humanidade, pelo Senhor, pela sua igreja. Vemos isso no capítulo 12, quando o dragão então luta contra os filhos da mulher. Tentou lutar contra o filho da mulher, tentou matar a mulher, não conseguiu, então ele vai e luta contra os filhos da mulher, a igreja, os santos. E para isso ele vai usar o seu instrumento, que é a besta. O anticristo então terá um governo limitado, sua autoridade tem começo, meio e fim. A Bíblia fala que a autoridade para agir por 42 meses. Volta o número, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Mais uma vez, Deus restringe o mal em curto período de tempo. Não é um tempo pleno, é um tempo curto. Por quê? Porque não será eterno. E Deus limita a ação dos ímpios por amor aos seus escolhidos. O mal nunca será eterno. Por isso, nós podemos concluir que o anticristo tentará imitar a obra da salvação de Cristo. Repara o contraste. Ele recebe a autoridade de Satanás. Cristo recebe a autoridade da parte do Pai. A sua ferida e cura será uma imitação da morte e ressurreição de Cristo. Os ímpios louvarão e adorarão a besta, assim como nossa igreja adoramos e louvamos o Pai e o Filho. Fazemos isso na celebração do culto, na ceia, nos momentos de celebração individualmente, nós louvamos a Deus por tanta grandeza. A besta terá o favor do seu povo. Nós seguimos Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A besta terá nome sobre todo nome humano, invencível em termos humanos. Mas o Messias tem um nome sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, incluindo o anticristo também terá que fazer isso. E Jesus é vitorioso sobre todo o poder. Ele tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno, reina sobre tudo, é o vencedor. E por isso a Bíblia fala que nós, igreja, somos mais
do que vencedores. Não podemos temer a aparição do anticristo. Do nosso lado está o Senhor, o poderoso de Israel, Deus que nos garante a vitória. Lembremos que o mistério de iniquidade já paira no mundo. Nós temos que manter firme a nossa fé. Inclusive aquele que me ouve, que não tem esse momento, seu encontro com Jesus, o chamado é para o arrependimento. Não é esperar esta hora. Pode ser tarde demais. Não sabemos se vamos viver amanhã ou se nós podemos sofrer alguma coisa que nos impeça então de confessar Jesus como Senhor. O dia de salvação, a Bíblia fala que é hoje. Esta mensagem não é para manipular nem para dar medo, mas é uma advertência de que certamente um homem virá e tentará se tornar Deus diante de muitos e muitos acreditarão. Somente não acreditará aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Arrependa-se e busque o Senhor, enquanto ele for achado. Escatologia em tempos de crise termina por aqui, mas o livro do Apocalipse, o capítulo 13, ainda tem muito para nos falar, não é? Então fique ligado, que Deus abençoe, que a graça de Deus tenha na sua vida. Isto foi Escatologia em tempos de crise.